Isabela sempre foi uma mulher dedicada, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Casada com Ricardo há 5 anos, ela se esforçava para manter um equilíbrio entre sua carreira como arquiteta e as responsabilidades do lar. O relacionamento deles era baseado em amor e respeito, mas, com o tempo, Isabela começou a sentir que a rotina estava se tornando monótona. As noites de cinema em casa e os jantares tranquilos começaram a parecer previsíveis, e a paixão que uma vez os uniu parecia estar se dissipando. Para lidar com essa sensação de estagnação, Isabela decidiu se inscrever em aulas de boxe na academia local. Ela sempre teve interesse em artes marciais e viu na prática uma maneira de se desafiar fisicamente e mentalmente. Assim que começou as aulas, conheceu o instrutor, Tiago. Ele era um homem atraente, com um corpo atlético e um sorriso cativante. Tiago tinha uma energia vibrante que iluminava a sala de aula, e logo Isabela se viu ansiosa para suas aulas. As primeiras semanas foram dedicadas ao aprendizado das técnicas de boxe. Isabela se destacou rapidamente e começou a passar mais tempo na academia do que o planejado. Tiago notou seu esforço e começou a elogiá-la frequentemente. "Você tem talento", ele disse certa vez durante uma sessão de treino particular. Esses elogios fizeram com que o coração de Isabela disparasse, ela não se lembrava da última vez que alguém a elogiou dessa forma. À medida que os treinos avançavam, a tensão entre Isabela e Tiago começou a crescer. Ele era atencioso e sempre estava disposto a ajudar quando ela tinha dificuldades com alguma técnica. Durante os treinos, ele frequentemente se aproximava para corrigir sua postura ou ajustar sua técnica, o que fazia Isabela sentir uma mistura de excitação e culpa. Ela tentava afastar esses pensamentos, lembrando-se de seu compromisso com Ricardo. No entanto, à medida que as semanas passavam, Isabela começou a perceber que estava desenvolvendo sentimentos por Tiago. Era algo que ela nunca havia planejado, a atração parecia surgir do nada, como um fogo que começava a arder lentamente antes de se transformar em chamas incontroláveis. A cada treino, cada toque acidental durante as correções, cada olhar mais intenso entre eles alimentava esse fogo. Isabela lutou contra esses sentimentos por um tempo. Ela tentava se concentrar no boxe e ignorar as emoções confusas que surgiam dentro dela. Mas quanto mais ela tentava se afastar de Tiago, mais forte ficava sua atração por ele. A ideia de traição começava a rondar sua mente como uma sombra persistente. Ela sabia que amava Ricardo, ele sempre foi gentil e amoroso com ela, mas algo em sua vida parecia faltando, uma emoção crua que ela sentia ao lado de Tiago. Certa noite, após um treino particularmente intenso onde Tiago havia elogiado seu desempenho mais do que nunca, Isabela decidiu ir a um bar próximo à academia com alguns colegas da aula. Tiago também estava lá, eles acabaram conversando animadamente sobre boxe e suas vidas pessoais. A química entre eles era palpável, e Isabela sentiu seu coração acelerar quando Tiago se inclinou para sussurrar algo engraçado em seu ouvido. Após algumas bebidas, Isabela sentiu-se leve e despreocupada. O álcool ajudou a dissipar suas inibições. Quando Tiago pegou sua mão enquanto falava sobre suas aspirações no boxe, Isabela sentiu um frio na barriga. A linha entre amizade e algo mais começou a se borrar. Naquela noite mágica sob as luzes do bar, Isabela percebeu que não conseguia parar de pensar em Tiago mesmo quando estava em casa com Ricardo. O contraste entre as duas vidas era gritante, enquanto David era estável e confiável, Tiago era tudo o que ela desejava, emocionante e imprevisível. À medida que os treinos avançavam, Isabela começou a passar mais tempo na academia do que o planejado. Ela não apenas treinava boxe, ela também se envolveu em conversas profundas com Tiago sobre suas vidas pessoais. Ele compartilhava histórias sobre sua infância difícil e como o boxe havia mudado sua vida para melhor. Essas conversas criaram um vínculo emocional entre eles que ia além do treinamento físico. A tensão aumentou quando eles começaram a ter treinos particulares juntos. Era difícil ignorar os olhares significativos trocados entre eles durante esses momentos íntimos, cada correção feita por Tiago parecia carregada de significado oculto. Em uma dessas sessões privadas, enquanto praticavam combinações de socos, Tiago se aproximou mais do que o habitual para corrigir sua postura, seus corpos quase se tocaram. Isabela sentiu um frio na barriga enquanto seus olhos se encontravam, era como se o mundo ao redor deles desaparecesse por um instante. O desejo quase incontrolável fez com que ela quisesse ceder à tentação, mas logo veio à mente a imagem de Ricardo esperando por ela em casa, confiante em seu amor por ela. As noites eram particularmente difíceis, e enquanto Ricardo dormia ao seu lado,
Isabela se via imaginando os toques de Tiago, como seria estar nos braços dele. A culpa consumia-a enquanto ela lutava contra esses pensamentos traiçoeiros. A ideia de trair Ricardo tornou-se uma sombra constante em sua mente, ela sabia que estava à beira de algo perigoso. Finalmente, em uma tarde quente após um treino exaustivo, Isabela cedeu à tentação quando recebeu uma mensagem de Tiago convidando-a para tomar um café após o treino. O coração dela disparou, essa era a oportunidade perfeita para ver até onde essa atração poderia levá-la sem comprometer completamente sua lealdade. Quando chegaram ao café, o ambiente estava descontraído e animado, eles riram juntos enquanto compartilhavam histórias sobre suas vidas fora da academia. A conversa fluiu naturalmente entre eles como se fossem amigos íntimos há muito tempo. A química era inegável, em cada risada compartilhada apenas aumentava a tensão entre eles. Depois do café, Tiago sugeriu dar uma volta pelo parque próximo ao café, o dia estava lindo e perfeito para um passeio ao ar livre. Enquanto caminhavam lado a lado sob o sol quente, Isabela sentiu-se viva como nunca antes, cada passo parecia levá-la mais perto da linha do não retorno. Em um momento impulsivo, quando pararam para admirar um lago tranquilo cercado por árvores floridas, Tiago virou-se para ela e disse: "Você é incrível, sabia? Eu realmente admiro você." As palavras dele fizeram seu coração disparar novamente, era tudo o que ela queria ouvir. E então aconteceu, sem pensar nas consequências ou no impacto que isso teria em seu relacionamento com Ricardo, Isabela cedeu ao impulso do momento e beijou Tiago apaixonadamente. O beijo foi intenso e cheio de desejo reprimido, era como se todas as emoções contidas finalmente tivessem encontrado liberdade. Depois daquele beijo impulsivo, ambos ficaram paralisados por um momento antes da realidade voltar à tona. Isabela sabia que havia cruzado uma linha perigosa, o peso da traição começou a pesar sobre seus ombros enquanto ela olhava nos olhos de Tiago, havia alegria ali misturada com preocupação. "Eu não sei se isso é certo", disse Isabela hesitante enquanto recuava levemente. "Eu sei", respondeu Tiago suavemente, "mas não posso negar o que sinto por você." A sinceridade dele fez seu coração vacilar novamente, havia algo real ali, algo pelo qual valeria a pena lutar? Naquela noite, enquanto dirigia para casa sob um céu estrelado repleto de estrelas brilhantes, Isabela refletiu sobre tudo o que havia acontecido, as emoções conflitantes dentro dela eram intensas, culpa por ter traído David misturada com excitação pelo novo romance emergente com Tiago. Ao chegar em casa, encontrou David esperando por ela no sofá com um sorriso no rosto, ele estava tão feliz por vê-la depois de um longo dia no trabalho. O contraste entre aquele momento feliz e os sentimentos complicados dentro dela fez seu coração apertar ainda mais. Isabela tentou agir normalmente enquanto conversavam sobre seus dias, mas cada palavra trocada parecia carregar o peso da traição escondida atrás do sorriso dela. Como poderia continuar vivendo essa mentira? Como poderia olhar nos olhos do homem que amava sabendo o que fizera? Nos dias seguintes após aquele beijo decisivo no parque, Isabela lutou contra suas emoções enquanto tentava manter sua vida normal com David. Ela continuou enviando mensagens carinhosas para ele tentando ser a esposa amorosa que sempre foi, mas cada treino na academia tornava-se mais difícil à medida que pensamentos sobre Tiago invadiam sua mente. A tensão aumentou quando eles começaram a ter treinos particulares juntos novamente, cada correção feita por Tiago parecia carregada de significado oculto novamente, mas agora havia algo diferente no ar entre eles. Uma expectativa silenciosa pairando sobre suas cabeças como nuvens escuras prestes a desabar. E assim começou uma nova fase na vida de Isabela repleta de conflitos internos intensos onde amor verdadeiro colidia diretamente com desejos ardentes levando-a cada vez mais perto da precipício onde decisões tomadas poderiam mudar tudo para sempre. À medida que os dias passavam após aquele beijo decisivo no parque, Isabela percebeu que estava presa em um ciclo vicioso alimentado pela culpa e pelo desejo incontrolável por Tiago. Cada encontro na academia tornava-se mais difícil à medida que os sentimentos cresciam dentro dela como uma tempestade prestes a explodir. Uma tarde ensolarada durante uma sessão particular com Tiago foi crucial para intensificar essa luta interna. Eles estavam praticando combinações quando ele se aproximou dela para corrigir sua postura novamente, seus corpos quase se tocaram enquanto ele sussurrava instruções diretamente em seu ouvido. O calor daquela proximidade fez com que todas as barreiras emocionais começassem a ruir novamente. "Você está indo muito bem", disse ele enquanto seus olhos fixavam-se nos dela por tempo demais, um momento tão carregado de significado que fez seu coração disparar ainda mais forte. Isabela sentiu-se dividida entre dois mundos,
O conforto familiar ao lado de David e a eletricidade avassaladora criada pela presença de Tiago em sua vida crescente como amante secreto, um mundo onde tudo parecia possível mas também perigoso demais para ser explorado abertamente sem consequências devastadoras surgindo inevitavelmente. Enquanto isso continuava frequentando aulas regulares junto aos treinos privados, Isabela começou a notar pequenas mudanças no comportamento dela mesma. Ela estava começando a deixar escapar pequenos detalhes sobre seus encontros secretos quando conversava casualmente com David. Ele notou isso também, mas preferiu guardar silêncio, acreditando ser apenas fruto da imaginação dele. Mas conforme os dias avançavam, tornou-se evidente mesmo para David algo estava errado. Ele percebeu mudanças sutis na maneira como Isabela olhava para ele, um brilho ausente nos olhos dela durante momentos íntimos, como se houvesse algo faltando além da rotina diária estabelecida anteriormente. E então chegou aquele dia fatídico quando David decidiu confrontá-la diretamente. Ele precisava saber onde estavam as coisas entre eles, se realmente havia espaço suficiente para ambos continuarem juntos ou se estavam apenas vivendo numa ilusão construída sobre promessas vazias. Isabela, começou ele hesitante durante jantar tranquilo, tem algo acontecendo? O tom preocupado dele fez seu coração acelerar. Ela sabia exatamente onde aquilo poderia levar, mas ainda assim tentou manter compostura diante dele. Claro que não. Por que você pergunta isso? Respondeu rapidamente, tentando desviar a atenção longe dos próprios pensamentos conflitantes surgindo dentro dela, mas David não estava convencido pela resposta evasiva dada. Eu só sinto como se você estivesse distante ultimamente, talvez seja só minha imaginação, disse-lhe lentamente, olhando profundamente nos olhos dela, buscando respostas escondidas atrás daquela fachada cuidadosamente construída ao longo dos anos. Isabela sabia naquele instante tudo poderia desmoronar caso decidisse abrir mão das mentiras acumuladas até então, mas também sabia não poderia continuar vivendo assim sem eventualmente enfrentar consequências inevitáveis surgindo logo adiante. E assim continuaram suas vidas juntas, repletas tensões não ditas pairando pesadamente entre ambos até chegarem ao ponto onde decisões tomadas poderiam mudar tudo irrevogavelmente.